Obrigado. Cumprimento também todas as pessoas presentes na sala e quem nos está a ouvir ou em direto ou depois, mais tarde, nas sessões online. Quero também, como é óbvio e como é a primeira sessão do ano, desejar que este seja o melhor ano das nossas vidas, que seja um bom ano para todos e, essencialmente, que seja um bom ano para Abrantes e para todos os abrantinos. Gostaria então de começar por esta primeira reunião de 2022 por agradecer as manifestações de apoio e solidariedade que recebi depois da última reunião, algumas delas que me surpreenderam bastante, até porque elas foram transversais relativamente a todos os quadrantes e ideologias políticas, e isso deixa-nos alguma sensação de conforto de que estamos no caminho certo e que certamente estaremos a fazer as coisas bem feitas. Não posso, no entanto, deixar de aproveitar também para publicamente dar uma resposta a todos aqueles que acham que a minha postura é demasiado educada. Na minha opinião, cada um dá o que tem para dar. Um dos desafios que me coloquei quando avancei para este projeto, e já o referi aqui em reuniões anteriores, foi que tenho que manter a minha essência sem me deixar contagiar pelo pior que me rodeia. Os valores pelos quais fui educado não me permitem discutir os assuntos sem ser com elevação. Quando concluir que o caminho não é este, deixarei o terreno livre para que outros possam dar sequência ao trabalho que tem vindo a ser feito, porque também, como já referi por diversas vezes, eu não vivo da política, nem preciso da política para viver. Começando então a responder àquilo que não me foi permitido na última reunião de Câmara, não posso deixar de denunciar a forma como o Sr. Presidente reage às nossas propostas, às propostas do movimento Alternativa Com. Ri, goza, repete, soletra, deturpa, criticando sobre a deturpação e não pelo real significado daquilo que se propõe, e permite-se avaliar ou qualificar o nosso conhecimento das matérias. Pergunto eu, com que direito? Eu sei que o Sr. é o Presidente da Câmara, aliás, acabou de o referir, mas os tempos do absolutismo, do Estado sou eu e de Deus no céu e eu na terra, penso que terminaram com a morte de Luís XIV. Por isso, vou mais longe e dou exemplos concretos em relação ao que referi anteriormente. As nossas propostas sobre o PISA, a rede A23, o estudo acompanhado e a tutoria não têm o significado que o Sr. Presidente lhes deu. Há uma garantia que quero deixar a todos os abrantinos. Desistir não é opção. Não é, nunca foi, nem nunca será. E nada nos demoverá de continuarmos a fazer o nosso trabalho, apresentando todas as propostas de deliberação que acharmos que fazem sentido para o desenvolvimento da cidade, do concelho e que possam melhorar a vida das pessoas. O futuro, Abrantes e os abrantinos saberão reconhecer a nossa dedicação e a nossa competência, porque, como tenho referido, e aqueles que estão mais atentos já terão percebido, hoje Abrantes tem alternativa. E em coerência com aquilo que acabei de afirmar, trazemos hoje mais uma proposta de deliberação para ser analisada por todos e ser votada na reunião do dia 25. É mais uma proposta que olha para as pessoas e onde pretendemos que Abrantes seja um território amigo da pessoa idosa e da coesão intergeracional. Fazemos permitindo-me fazer uma pequena apresentação, que depois será mais exaustiva na próxima reunião. Gostaria só de dizer que o envelhecimento da população, seja pela quebra da natalidade devido às mudanças ocorridas, seja por outros motivos, é uma realidade. Abrantes, em 6 anos, aumentou o peso relativo da população com mais de 65 anos, de 22% para 29%. E isto quer dizer que o nosso concelho é um concelho cada vez mais envelhecido e que temos que ter uma preocupação adicional com estas pessoas, que muitas delas vivem situações limite, situações de pobreza, situações de abandono, de solidão, e acho que é também uma das funções de quem está na política, esta preocupação social adicional que foi agravada com o estado epidemiológico, que é do conhecimento de todos aqueles que estão nesta sala. Deixe-me só fazer um pequeno enquadramento, dizendo que em 2012 foi criado o consórcio Aging Coimbra e desde então dezenas de entidades da região, incluindo a CCDR Centro e instituições autárquicas, têm vindo a implementar projetos inovadores neste domínio.
Aquilo que eu queria e que nos fez ter uma preocupação e avançar com esta proposta de deliberação é que nos 13 concelhos do Médio Tejo, Abrantes ocupa neste momento o 11º lugar do índice geral, e isto preocupa-nos. E é precisamente por causa disso que apresentamos uma proposta com, mais uma vez, 10 pontos, dizendo que as propostas poderão ser votadas em bloco ou ponto por ponto, e onde no ponto 1 dizemos que Abrantes, cidade e concelho, seja declarado território amigo da pessoa idosa e da coesão intergeracional. No ponto 2 que sejam operacionalizados ao nível do nosso concelho as recomendações da ONU e das autoridades nacionais e competentes para a década do envelhecimento saudável, que sejam divulgados os indicadores de monitorização estratégica do DIT de 04, que seja reforçado o apoio a programas periódicos e continuados de rastreio, diagnóstico e intervenção em matéria de saúde física e mental, que sejam criadas ou melhoradas nos bairros e nas aldeias de todas as freguesias condições de fácil e adequado acesso aos média físicos e digitais, que sejam valorizados os ambientes e recursos locais de proximidade, que seja promovida a coesão intergeracional através de programas colaborativos, que sejam promovidas ações de empreendedorismo sénior e de formação em artes e ofícios artesanais, que sejam alargados os benefícios e simplificadas as normas de acesso ao cartão sénior e que sejam oferecidas condições favoráveis ao investimento em residências ou condomínios assistidos para idosos e outros projetos de saúde. No dia 25 terei a oportunidade de fazer uma abordagem em maior profundidade sobre esta matéria, mas não achei que era importante neste momento fazer referência a esta proposta de deliberação que vai ser analisada por todos nós e que será votada depois no dia 25. E gostaria que também quem nos estivesse a ouvir também tivesse um conhecimento um bocadinho mais profundo sobre aquilo a que nos propomos que seja votado no dia 25. Muito bem. Vereador Vasco. Ainda não concluí, Sr. Presidente, peço desculpa, não. Insisto então agora na pergunta feita na passada reunião de Câmara, o vereador Vítor Moura já aqui tocou no assunto, sobre como tenciona o Executivo Municipal operacionalizar a recomendação sobre cuidados de saúde primários, aprovada na última sessão da Assembleia Municipal. Insisto na pergunta, atualizando com preocupação as últimas informações sobre esta matéria. Morisca já está sem médico, Alvega penso que também, Alvega e Concavada também, Pego, segundo as últimas informações, parece que é também uma realidade. Segundo aquilo que pude apurar, até ao final de fevereiro é impossível marcar consulta na Unidade de Saúde Familiar de Dom Francisco de Almeida. Se este assunto era importante, na nossa opinião ele passou a ser prioritário. Ainda relativamente à questão do cinema em Abrantes, deixe-me fazer uma revisão da matéria dada relativamente a uma ata de 7 de julho de 2020, onde o seu Presidente referiu que o Presidente da Câmara explicou que Abrantes não fica sem sala de cinema. Referiu que havia um contrato de arrendamento, mas que a entidade bancária propôs a compra com um preço muito fora do enquadramento. Quanto à sala de cinema, disse que a autarquia continua em negociação com a entidade bancária para encontrar uma solução, mas que existem outras possibilidades para salas de cinema com custos menores. Aquilo que eu gostaria de perguntar neste momento é por que razão continuam os abrantinos a não dispor de uma sala de cinema, sendo obrigados a deslocar-se ao Sardual ou outros concelhos, e o que falta para cumprir a promessa feita há alguns meses de que Abrantes não fica sem sala de cinema. Temos também a informação que gostaríamos de ver esclarecida pelo Sr. Presidente, de que no âmbito da medida de investimento do FINAM Abrantes foram aceitas candidaturas destinadas a apoiar o investimento na conservação e beneficiação de infraestruturas pertencentes à Câmara e rejeitadas outras essenciais ao desenvolvimento da atividade associativa, como por exemplo a urgente necessidade de recuperação do telhado da Casa do Povo de São Facundo. A questão que deixamos aqui para reflexão coletiva é que não terá este investimento prioridade sobre outros que têm sido apoiados pelo município? Quais são as regras e a gestão de prioridades deste tipo de apoio? Volto a insistir num tema recorrente das últimas semanas e que está relacionado com o pagamento aos membros das mesas de voto. Segundo julgo saber e em conformidade com o esclarecimento prestado pela vereadora Raquel Olhicas na última reunião, as transferências já foram feitas para todas as juntas de freguesia, mas sendo este o caso, o que se passa nas Moriscas para ainda não terem pago? Não foi? Esclarecer. Não. Deixem-me concluir e depois. Sim.
E depois, por último, quero então finalmente solicitar ao Sr. Presidente da Câmara que esclareça uma questão que já por 3 vezes colocámos em comunicados do Alternativa Com, em 29 de junho de 2020, 26 de novembro do mesmo ano e 19 de abril de 2021 e que nunca teve resposta. Refiro-me à divulgação pública dos relatórios anuais que devem ser produzidos pelo Gabinete de Auditoria Interna no âmbito da execução do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas do município de Abrantes. Há alguma previsão de quando serão divulgados? Prevendo este plano, e cito que quaisquer ocorrências que configurem fraude, corrupção, atentados à saúde ou segurança de pessoas, violações ou incumprimentos da lei, regulamentos ou normas, não estão sujeitas a qualquer nível de tolerância por parte do município de Abrantes, constituindo, desde logo, infração disciplinar, sem prejuízo de eventuais consequências penais, contraordenacionais ou civis, a que casos e consequências foi o mesmo aplicado nos últimos anos, permitindo-me relembrar que o município de Abrantes caiu 89 posições no ranking de transparência municipal entre 2013 e 2017, últimos dados disponíveis, pelo menos aos quais eu tive acesso, passando de 4º para 93º lugar. Concluo então a minha primeira intervenção de 2022 e porque quando me dirigia para esta reunião fiquei a saber que hoje é o dia do obrigado, termino então esta intervenção agradecendo a todos aqueles que me ajudam a ser melhor a cada dia. Muito obrigado a todos.